Boa tarde, sejam todos bem-vindos à quinta edição do MAC Face to Face, uma parceria do Mackenzie Soluções com a PM Hub. Mackenzie Soluções é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além de diversos cursos de educação executiva. Hub é um ecossistema de 4 consultorias e uma business school, referência internacional na transformação das organizações e modelos de gestão ágil, maximização da produtividade e performance e RH de alto impacto econômico. Tem escritórios em São Paulo, Lisboa e Dubai. O tema que debateremos hoje é o Agile como cultura e mentalidade. Para compor nosso painel, convidamos João Senise, ele é vice-presidente de RH do Carrefour Brasil, professor Dr. Pedro Manuel Martins, executivo C-Level, consultor CEO das empresas PM Hub e da Dean Euro America Business School, e o diretor do campus de Alphaville e Campinas da Universidade Mackenzie. Eu sou a Fábia Reguini, consultora de negócios de Soluções, e acompanharei vocês durante todo o evento. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu quero avisar ao público que nos assiste que nosso bate-papo está disponível e eu vou pedir para que vocês mandem suas perguntas ou comentários para que eu possa fazer aos nossos convidados. Boa tarde, João. Boa tarde, Pedro, professora Naor. O Mackenzie Soluções agradece por vocês aceitarem nosso convite e estar conosco de hoje para debater um tema que, embora pareça já antigo, está mais atual do que nunca. Você não acha, Pedro? Sem dúvida. O Agile foi criado há cerca de 20 anos atrás, não é? Mas hoje virou buzzword, não é? Hoje virou palavra da moda. Acho que não há gestor nem político que não diga 10 vezes por dia a palavra Agile. Vamos aprofundar um pouco mais o tema hoje. Legal, Pedro. Eu vou agora deixar a palavra contigo, né? Porque você é o doutor das metodologias Agiles, e aí vai compartilhar um pouquinho com a gente, junto com os nossos convidados, para explicar um pouquinho o que é de fato e como isso se insere nas áreas das empresas. Mas antes eu gostaria de ouvir a professora Naora, que é o nosso anfitrião. Talvez ele gostasse de dar, enfim, como dono da casa, receber o nosso amigo João Senise. Obrigado, Pedro. Uma boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande recebê-lo, Pedro, e o João Senise nesse bate-papo, nesse webinar, nesse evento bastante interessante, para falar sobre algo que é extremamente importante hoje, né, nas atividades das empresas, principalmente nesses momentos que a gente vive de disrupção, né, do modelo econômico. Então, você tratar sobre essas questões que envolvam, né, a cultura e a mentalidade, né, dentro de uma nova metodologia, acho que isso é bastante profícuo, né, importante para melhorar, né, o rendimento, a produtividade das empresas como um todo. Então, João, seja muito bem-vindo, sentimos honrados com a sua presença aqui conosco e desejo que façam realmente uma boa discussão com alto nível e qualidade que possa realmente agregar valor para nós aqui que estamos participando e ouvindo vocês. Muito obrigado, tá? Um bom evento. Bom, em primeiro lugar, eu também quero agradecer ao João. Ele sabe que, para além de ser um enorme prazer e uma honra muito grande ter uma pessoa com a notoriedade, o conhecimento e o reconhecimento público que ele tem no mundo corporativo brasileiro, em particular dos recursos humanos, é um amigo há mais de 20 anos, não é? Já tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalharmos juntos sobre este tema. Então, é, de facto, um prazer redobrado estarmos hoje aqui juntos. E eu, para iniciar, gostava de lhe perguntar, era aquilo que eu estava dizendo, o Agile parece que virou buzzword, parece que virou palavra da moda, tudo é Agile, eu só estou à espera que digam que os crachás das empresas também são Agile, porque hoje tudo que nós falamos na empresa leva o adjetivo de Agile. O que é que você entende, João, por uma organização Agile? E, em segundo lugar,
o que é que o Carrefour tem de agile? Bom, Pedro, antes de mais nada, também gostaria de agradecer muito ao convite. Um prazer, sem dúvida, estar aqui conversando com você. Agradecer muito ao professor Naor, ao Mackenzie, pelo convite. Uma honra e um privilégio para mim. E, sem dúvida, Pedro, conversar com você, ter essa troca aqui com você, é uma satisfação profissional e pessoal também. Bom, para falar sobre organizações ágeis, acho que o interessante é começar dizendo que tem um princípio fundamental que é de uma organização colaborativa. Então, vamos fazer dessa conversa uma conversa ágil, bastante colaborativa, onde a gente possa trocar bastante entre nós aqui e os demais que estão participando nas mais diversas formas. E como você falou, né, Pedro, esse termo, essa questão das organizações ágeis, existe já há bastante tempo, se a gente pensar, né? Eu tive oportunidade de trabalhar em algumas multinacionais e depois agora cheguei ao Carrefour. E eu me lembro, eu sou engenheiro de formação, comecei minha carreira na área de supply. E eu me lembro, na primeira empresa em que eu trabalhei, na área de supply, criou-se um modelo diferente, que é um modelo de núcleos de manufatura. Cada linha de produção numa determinada fábrica funcionava como um núcleo independente. Nesse núcleo, as pessoas foram treinadas para atuarem de forma multi-skill, né? Então, o mecânico era mecânico, mas ele também era controlador de qualidade, etc., etc., e assim por diante. Então, os operadores das máquinas, eles faziam autoavaliação, eles mediam os próprios resultados, eles tinham metas a serem atingidas, mas como alcançá-las era uma decisão deles. E isso já se vão, como você diz, 20 anos. O que eu vejo como organizações ágeis, sobretudo, essa questão de organizações que são colaborativas, organizações muito apoiadas na confiança e no trabalho em equipe, né? E é interessante porque o que mudou daqueles tempos para cá? Eu arrisco dizer, Pedro, jogo isso para a nossa conversa, mas o que mudou é a velocidade com que a necessidade vem agora. Ou seja, uma das empresas que eu trabalhei nesse meio tempo também, se me permite, se eu me alongar, Fabi, você me corta, tá, Fábio? Mas às vezes eu me empolgo e me alongo um pouco, você deve ver. Mas uma das empresas que eu trabalhei foi a Diageo, né, que é a produtora do Smirnoff, John Walker, Ciroc, etc. Os irmãos Walkers, nos 2 séculos atrás, perceberam que havia a possibilidade de exportar os whiskies por navio para outros continentes. Eles perceberam que as garrafas quebravam muito nas caixas quando o mar, obviamente, ficava agitado, porque as garrafas eram redondas. E, com isso, havia espaço entre as garrafas dentro da caixa. Eles fizeram as garrafas quadradas. É por isso que as garrafas marca Johnnie Walker são quadradas. Elas encaixam perfeitamente dentro da caixa. E, com isso, eles reduziram tremendamente as perdas. O nome Red Label, Blue Label, etc., vem porque o nome era muito longo, whisky produzido pela família Walkers. Só que para cada um deles tinha uma etiqueta de uma cor diferente. Quando você coloca a garrafa longe do balcão, o cliente olha, não consegue ler, mas ele diz, me dá o Blue Label, me dá o Red Label. E pegou. Isso era ágil. Isso foi uma resposta ágil, foi entender a mudança de um modelo de logístico, a implicação para o produto e como é que eu faço para reduzir perdas. Também foi ágil perceber a necessidade do cliente e ajustar a comunicação. O cliente não está lendo a minha etiqueta, ele está pedindo pela cor. Então, esse o princípio, na verdade, sempre houve. Então, como eu dizia, o que eu acho que aconteceu é que com todo o avanço tecnológico, a velocidade das mudanças aumentou muito, e ainda mais impulsionadas pelas recentes e frequentes crises mundiais de todos os tipos, culminando agora numa crise sanitária, humanitária,
Então, a demanda pela agilidade é muito maior do que no passado. E para cada época, criaram-se metodologias diferentes para acelerar essa agilidade. Então, só para fechar, é interessante, e aí eu já ligo no seu segundo ponto do Carrefour, quando a gente pega o Manifesto Ágil, né, e vê lá os 4 valores principais, então eles falam de indivíduos e interação entre eles, mais que processos e ferramentas. Número 2, um software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Lembrando que o Manifesto Ágil surgiu de um grupo que estava desenhando software. Né? Colaboração com o cliente, mais que negociação de contrato. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. São os 4 grandes valores do Manifesto Ágil. Quando eu olho aqui para dentro do Carrefour, o Carrefour, em final de 2018, lançou uma estratégia global e fala sobre tem alguns pilares. Um pilar é um programa chamado Act for Food. O Act for Food, basicamente, ele tem por propósito, e é o propósito da organização, levar alimentação saudável, de qualidade e acessível aos consumidores. E a nossa intenção é sermos o número 1 do e-commerce de food, de alimentos. Também tem por pilar de estratégia a transformação digital. Bom, para apoiar esses pilares estratégicos, a Carrefour lançou um programa chamado Act for Change, que tem 4 princípios, ou 4 compromissos. Colaborar e vencer juntos, agir com simplicidade, orgulho de transformar o negócio e paixão pelo cliente. Olha que interessante, olha o Manifesto Ágil. Indivíduos e a interação entre eles, mais que processos e ferramentas. Colaborar e vencer juntos. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Agilidade, simplicidade. Colaboração com o cliente, paixão pelo cliente. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Orgulho de transformar o negócio. Então, nós temos 4 compromissos que apoiam a nossa estratégia de negócio, estão totalmente alinhados com o Manifesto Ágil. E se eu voltar 20 anos, naquela época da manufatura que eu comentei, eu não me lembro agora de cabeça quais eram as competências de liderança e os valores da organização, mas certamente eles não se distanciavam muito de colaboração, de eficiência, de orientação ao cliente e ao consumidor e capacidade de inovar. Então, é isso. Eu acho que esses são os grandes princípios de uma organização que quer ser ágil, os grandes princípios para a criação de uma cultura ágil. A gente volta no tema de cultura depois. E a velocidade com que isso tudo vem sendo implantado e a demanda pela velocidade é que mudou muito ao longo do tempo. Nossa, integralmente de acordo, João. Eu acho que essa velocidade é que imprimiu uma pressão diferente em muitas coisas que já existiram e foram criadas ao longo do tempo. E eu acrescentava, para além da velocidade, uma concorrência maior entre as organizações. Hoje as margens de lucro são muito menores do que eram, há menos espaço para erro, para postergar as decisões estratégicas, etc. E a questão central, que é a transformação digital. Não é? A transformação digital vem imprimir uma velocidade a tudo que vertiginosa e que, obviamente, que há 30 anos atrás nós não tínhamos os recursos tecnológicos que hoje temos, recursos não só na simplificação de processos, mas também na interconectividade entre as pessoas, etc. Eu ponho-me a imaginar do que seria este período de isolamento que nós vivemos sem tecnologia. Ia ser a escuridão, devíamos cair num buraco negro, não é? Tudo parava, a economia parava, as relações paravam, etc. Mas você foi num caminho que me agrada muito, que é de mostrar que o ágil é mais que o folclore do Scrum,
não é? É mais do que ter post-its na parede. Conheço algumas organizações que visito e que, quando querem se apresentar como ágil, mostram uma parede cheia de post-its, não é? E acho que isso é que é ser ágil, não é? De facto, enfim, na minha opinião, o que caracteriza uma organização ágil, independentemente de poder usar ou não algumas ferramentas ágil, como Design Thinking, Lean, Kanban, etc., e de ter, eventualmente, também os ritos do Scrum, sobretudo na parte de inovação, que é um aspecto que o Carrefour cuida muito bem, que eu depois gostaria que o João comentasse um pouco esse laboratório de inovação que tem, usando as tecnologias ágeis puras e duras, digamos assim. Mas eu vejo uma organização ágil exatamente uma organização que tem uma estrutura basicamente orgânica, menos hierárquica, que consequentemente é mais enxuta, não é? Que concilie ter estruturas estáveis, os departamentos, com estruturas, digamos assim, por projetos, não é? Muita força-tarefa, muita organização baseada em projetos, ter equipes multifuncionais e empoderadas, ter poucos níveis hierárquicos, ter ciclos de entrega mais rápidos, mais frequentes. Eu dou sempre a recomendação de os modelos de gestão não terem entregas superiores a 2 semanas, não é? Portanto, nós chamamos isso os sprints, não é? Os planos estratégicos até de 4 meses, porque hoje é muito difícil nós imaginarmos o que é que vai acontecer no mundo daqui a 4 meses. Não sabemos como vão ser lá as eleições nos Estados Unidos, vai haver vacina, quais são os aliados do Presidente da República do Brasil daqui a 3, 4 meses, etc. E, naturalmente, ter essa cultura de transparência e essa cultura colaborativa. Talvez isso seja mais importante do que propriamente seguir os ritos do Scrum e os outros aspectos mais formais, digamos assim, mais processuais do Agile. Mas o João falou do timeline, da origem do Agile até os dias de hoje, e isso me lembrou, por exemplo, que o Kanban foi criado em 1950, não é? É verdade. Não havia post-its, não é? A Toyota tinha lá umas tabuinhas de madeira, pendurava numa grade e fazia Kanban como faz hoje, não é? Eu, durante algum tempo, pensei que o Kanban tinha sido criado pela Post-its para vender papel. Mas depois vi que não foi a Toyota. Por exemplo, o conceito de ecossistema, não é? Que nós hoje vamos ter no Nova Bra, no Cubo, nesses modelos todos, nós fomos encontrar no início dos anos 80 no conceito do consórcio modular da fábrica de Resende, não é? Da Volkswagen, fábrica de caminhões, em que eram os próprios fornecedores que estavam na linha de produção entregando componentes dos caminhões à medida que eles iam passando. Aquilo era exatamente como funciona hoje o Nova Bra, ou o Cupo, ou qualquer um desses ecossistemas, não é? Os próprios círculos de qualidade dos japoneses eram verdadeiros squads, não é? Em que eles não tinham hierarquia interna, eram digamos, tinham líderes funcionais, que seria hoje o chamado Product Owner, aquele que representa os interesses do cliente, e funcionavam dessa forma desestruturada. Estamos a falar dos anos 60, não é? Sim. E até se formos ao conceito de sala de guerra, que são os laboratórios de inovação, nós vamos buscar os inventores do século XIX, não é? O Edison funcionava exatamente como um coworking hoje mais moderno, talvez não tão colorido como são os coworking, que gostam de uma cor, mas o conceito era disruptivo da mesma forma. Então, se nós tivermos conhecimento desta evolução, creio que hoje podemos aplicar o Agile não como uma moda, mas como alguma coisa que agrega valor às organizações. Não é?
alguma coisa que é útil, digamos assim, para a vida corporativa e não apenas seguir uma moda, uma tendência de mercado que às vezes se segue sem uma grande justificativa, só baseado nos seus, enfim, porque é determinante que hoje todo mundo faça dessa forma. E também, vamos falar a verdade, nós no RH sabemos, já passamos por várias modas, não é? RH integrado, RH estratégico, RH o capital humano, etc. Muitas vezes mudam o nome e continua tudo exatamente do mesmo jeito. Também conheço algumas organizações que se apresentam como agile e não são. Mas daquilo que eu conheço do Carrefour, o Carrefour tem de facto uma experiência muito interessante, ou pelo menos duas experiências muito interessantes que eu conheço um pouco melhor, que eu gostava que o João falasse dos aspectos positivos e, naturalmente, também deve ter algum aspecto negativo, que é o centro da inovação, da criação de soluções para as dores críticas do Carrefour e também o banco Carrefour, que é uma unidade, digamos assim, que já está toda estruturada no conceito Agile. Pois não, Pedro. Vamos falar sobre isso. Vou dar só um passinho atrás e voltar no Act for Change que eu comentei antes, porque falando da cultura e depois como isso se traduziu aqui no Carrefour, nesses exemplos que você está colocando e outros que vêm avançando, mas há muitas definições de cultura organizacional, mas uma bastante simples é a combinação de comportamentos, rituais e símbolos e sistemas e processos. Então, eu concordo com você 200% que só os rituais e símbolos do Agile não criam uma cultura Agile. Os comportamentos, os rituais e símbolos, os sistemas e processos precisam estar alinhados para a criação dessa cultura Agile. Então, foi com esse conceito que, aqui no Carrefour, nós começamos a trabalhar uma série de coisas. Então, os comportamentos foram desdobrados nas competências de liderança, levados para todos os programas de treinamento de liderança, associados aos processos de avaliação de desempenho, que, por sua vez, estão associados aos processos de avaliação e definição de remuneração. Então, você amarra os comportamentos desejados com a forma como você avalia talentos, reconhece talentos, desenvolve talentos, etc. E os rituais e símbolos, sistemas e processos também revisados e vêm sendo gradativamente ajustados na criação da cultura que nós queremos. No caso do Banco Carrefour, esse processo começou um pouco antes. O Banco Carrefour vem já há algum tempo trabalhando dentro do modelo, usando metodologias ágil e trabalhando de maneira completamente diferente. Então, as estruturas organizacionais, por exemplo, são muito mais horizontais no Banco Carrefour. Há um centro de expertise, há uma série de POs, há uma série de squads, há tribos, etc. E tudo voltado, como deve ser, ao cliente. A jornada do cliente atravessa a organização toda, e a organização está estruturada na forma de squads e outras metodologias para a satisfação do cliente. Isso tem sido um sucesso em vários sentidos, né? Posso dizer com satisfação que, no meio dessa crise toda, todos os bancos foram bastante impactados, o Banco Carrefour também, mas, comparativamente, o nosso resultado tem sido bastante positivo. E parte disso, ou boa parte disso, tem a ver com o fato que nós já estávamos preparados para desafios. A nossa capacidade adaptativa já era maior, já era mais ágil, né? Então, isso nos ajudou muito. Tem sido uma experiência fantástica acompanhar o que vem acontecendo lá, e também surgem desafios, né? Há desafios, por exemplo, de quais são os modelos adequados de avaliação de desempenho numa organização totalmente tombada para ágil. Não são mais os modelos tradicionais. Os ciclos não são mais ciclos anuais. Eu estabeleço
Eu posso até ter OKRs anuais, mas eu tenho as metas dos sprints, como você colocou. Será que nós não deveríamos ter uma outra maneira? Então, a gente tem pensado em modelos alternativos, quase que, por exemplo, modelos de milhagem, né? Eu participo de vários grupos, vários squads, eu posso acumular milhas e, ao final do ano, eu vou ver quantas milhas eu acumulo. É um modelo. Outro modelo seria ter realmente processos de remuneração associados ao tempo de cada uma dessas sprints né? O projeto e etc. Então, esse é um desafio. O ajuste dos modelos de avaliação de desempenho e de remuneração também é um outro desafio. À medida que o trabalho é extremamente colaborativo, como eu estabeleço a diferenciação? Ou não? Então, são desafios que começam a surgir. Então, a gente vem debatendo isso tudo lá. Outra questão muito interessante tem a ver com mindset, que é modelos de carreira. É muito interessante ver que mesmo colaboradores mais jovens e que desde sempre trabalharam nesse tipo de modelo, em algum momento questionam, mas qual a minha carreira? E aí eu já sentei com alguns deles e pergunto, o que você quer dizer por carreira? E o que ele me responde são os modelos de organizações tradicionais. E é uma conversa muito interessante, porque eu falo, é muito curioso ver que alguns ainda esperam uma estrutura tradicional para fazer um movimento de carreira tradicional, quando, na verdade, a oportunidade de desenvolvimento que eles têm tido é absolutamente diferenciada. Era o sonho da minha geração, quando eu tinha a idade deles, que eu quero fazer um pouco desse projeto, eu quero fazer outro projeto, quero aprender um pouco de tudo, né? E vou ganhando conhecimento à medida que eu vou me aprofundando em cada um dos temas. São desafios no momento, gestão de carreira também. O que traz um aspecto muito importante é o do propósito, que também é fundamental na cultura ágil. A propósito do que? Essa capacidade adaptativa. Porque as mudanças podem ser tantas e tão frequentes que o norte é absolutamente fundamental. Esse é um elemento muito importante numa organização que quer ter uma cultura ágil, um propósito claro, um norte claro. Né? Então, isso é um exemplo, que é o do Banco Carrefour. Outra coisa que nós fizemos foi a criação de um centro de melhorias contínuas. Nós percebemos que, em algumas partes da organização, uma metodologia como o Lean poderia ser muito bem aplicada, digamos, seria a indicação correta para aquele tipo de desafio. Em outras partes da organização, talvez o design thinking. Em outras, talvez a formação de squads. Então, o que nós criamos? Criamos um centro de melhorias contínuas em que nós temos líderes dessas várias metodologias. Quando surge uma necessidade de mudança, de agilidade, que fica absolutamente visível para uma parte da organização, nós vamos até lá, esse centro de melhorias contínuas vai até lá para dizer, me explica o seu problema. Deixa eu ver qual a melhor metodologia no seu caso. Então, em alguns casos, vai o Lean, em alguns casos, a gente usa um Design Thinking que pode depois entrar para uma outra metodologia e assim por diante. E tem funcionado muito bem. Então, nós temos aplicado Lean para processos financeiros, aplicamos Lean para um processo dentro de uma loja. Imagine uma loja, nada parece mais tradicional do que uma loja de varejo, né? Imagino que muita gente veja como uma organização muito tradicional. Na verdade, é uma organização com alta capacidade adaptativa. As demandas dos clientes estão lá todos os dias. Cada cliente demanda uma coisa diferente. Mas, enfim, aplicamos o Lean para um dos processos dentro da loja. Um sucesso enorme. E quando eu falo em sucesso, não é só o sucesso da eficiência obtida, dos custos evitados, mas o sucesso também do ponto de vista de criação de um novo mindset. Um aspecto importantíssimo das metodologias ágeis é que as pessoas que se envolvem nessas atividades percebem o papel que elas têm
no conjunto. E percebem um significado diferente e maior nas atividades que elas executam. Percebem a conexão entre o que elas estão fazendo e as demais etapas, seja num determinado processo, de um sistema, do que for. Isso dá uma sensação de pertencimento, de engajamento, de colaboração diferenciada. Então, nós vivemos isso. Também aplicamos depois metodologias ágeis, como Design Thinking, depois montamos squads, para, por exemplo, o lançamento da nossa nova plataforma de e-commerce. Nós lançamos uma plataforma nova, poderia ter sido simplesmente um grande projeto da área de IT. Não era um projeto da área de IT, era um tema de transformação da organização, que envolvia nossas áreas de recursos humanos, de e-commerce, de IT, área comercial, de supply, etc., etc. A melhor forma de fazer com que todos trabalhassem colaborativamente foi através de uma metodologia ágil. Os resultados foram fantásticos, o tempo de entrega do projeto foi 25% mais curto do que teria sido não utilizando metodologias ágeis. E houve um cost avoidance, né? Evitamos um custo considerável de recursos humanos e etc., de tempo, de horas trabalhadas, graças à aplicação dessas metodologias, além dos benefícios todos de mindset e colaboração que eu mencionei antes. Oi, Pedro. Só um comentário aqui, que isso que vocês estão colocando é muito rico para as organizações, porque a maior parte delas acreditam, né, assim, que as metodologias Agile, elas servem para TI, única e exclusivamente, né? E eu já trabalhei em organização assim, começou pela TI os métodos ágeis. E aí, quando você cita nesse exemplo do novo e-commerce do Carrefour, que não era somente da TI, porque de fato não é a TI, nesse caso passa a ser um recurso para que o projeto aconteça, né? Que vai toda a jornada do cliente, a cadeia de suprimentos, os fornecedores que ligam com a entrega, enfim, tudo isso acontecendo junto. E essa experiência, João, ela é muito rica. A gente não pode achar que a metodologia Agile é para TI. A metodologia Agile é aplicada na equipe de vendas e entender melhor a necessidade do seu cliente, com os fornecedores. Ou seja, realmente existe uma mudança de mindset forte nas organizações, para que de cima para baixo os líderes entendam de fato o que é isso e os benefícios que isso possa trazer, né? E comecem a aplicar no dia a dia, porque funciona, né? É fato que funciona. Vale o investimento de um aprendizado nesse conteúdo para que os líderes comecem a usar mais como foco nas vendas, em resultado, em melhoria de processo como um todo. Muito bacana essa colocação. E já aproveitando que eu interagi aqui, eu vou ler duas perguntas do público, tá bom? A primeira aqui vai para o João, é uma pergunta da Ana Paula. O João comentou mais cedo que o Manifesto Ágil apresentou uma diretriz menos burocrática. E a pergunta, como vocês conseguiram implementar esse movimento no Carrefour, entendendo que o cenário são muitos fornecedores? E aí depois eu pergunto para o Pedro uma outra que colocaram aqui para a gente. Pedro. Oi, Ana Paula, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem um aspecto muito importante aí, que eu vou reforçar. Não dá para implantar metodologias ágeis assim, de uma hora para outra. Existe um processo de preparação da organização e de mudança de cultura. Um elemento muito importante das organizações com metodologia ágil é a questão da confiança. Então, a gente vem trabalhando dentro do Carrefour, nas várias esferas da organização, o tema da confiança. Usando modelos diversos, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas a confiança é chave, porque se eu quero estabelecer colaboração, eu preciso da confiança primeiro. Então, com essa base de confiança, é possível falar em outras formas de trabalho que vão horizontalizando a organização.
Na questão que a Ana Paula coloca, que é da relação com fornecedores, é um pouquinho mais complexo fazer esse link, porque, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a gente começa a levar algumas metodologias ágeis, por exemplo, para a nossa área comercial, que é a área de relacionamento com fornecedores. E, porque, na essência, o que nós estamos falando são das grandes jornadas. Então, quando eu olho a jornada, eu pego toda a jornada do meu cliente, antes do meu cliente colocar a mão no produto, tem uma série de coisas acontecendo antes. Em algum momento, eu estou negociando com fornecedores. Quais são as áreas envolvidas nessas várias etapas de negociação com fornecedores? Tem área comercial, tem área financeira, área de supply tem implicações. Então, se eu abordar aquele momento da jornada, pode ser a jornada de um produto que depois desencadeia uma jornada do consumidor, talvez, a jornada de uma categoria de produtos, enfim, tem algumas possibilidades. Mas quando eu pego esse momento, uma coisa é eu encaixar isso em uma organização clássica. Então, eu vou atribuir tarefas, relatórios, KPIs diferentes para várias partes da organização para um determinado tema ou para um fornecedor. A área de finanças vai cuidar de uma coisa daquele fornecedor, a comercial de outra, de supply de outra. Ou eu coloco todo mundo junto, de forma colaborativa, para tratar aquele tema com aquele consumidor. Então, isso a gente está começando a construir, né? Mas vamos chegar lá sim. Obrigada, João. Vamos com a pergunta para o Pedro agora, é uma pergunta do Marcelo. A metodologia Agile é mais eficiente em equipe que atua na modalidade de teletrabalho ou presencial? Ou, na sua visão, independe de onde as pessoas estão e as habilidades e competências são mais relevantes nesse processo? Bom, Aí, João, também se você quiser complementar, fica à vontade, tá bom? eu acho que é relativamente irrelevante onde nós vamos aplicar. O Agile até podemos aplicar nas nossas relações familiares, não é? No condomínio, enfim, em qualquer lugar. Porque aquilo que caracteriza o Agile, como o João começou por dizer, é nós privilegiarmos as pessoas em vez dos processos, privilegiarmos as relações entre as pessoas. Isso tanto nós podemos ter virtualmente quanto fisicamente. É valorizar a diversidade e os ambientes interativos e colaborativos, valorizar a flexibilidade e a simplicidade, ter ciclos de entregas mais frequentes, não é? Ter times empoderados, multi-skills, alta performance, envolver os clientes em todas as etapas da criação e usar os erros como uma oportunidade de aprendizagem colaborativa. Então, qualquer um destes conceitos nós podemos ter no presencial, como podemos ter no virtual, acredito eu, não é? Sim, é nesse caso. Posso somar um ponto aqui, que por exemplo, no banco, onde as metodologias ágeis já estavam muito bem estabilizadas, no momento que eles entraram para o trabalho remoto, tudo continuou operando, exatamente como o Pedro colocou. Não continuou funcionando super bem. E do ponto de vista, digamos, mais de rituais e símbolos, as tecnologias de trabalho remoto permitem os post-its virtuais, permitem as salas de reunião e debate, permitem tudo que é feito presencialmente. Mas a visão de vocês, como sendo da área de recursos humanos, vocês acham que eu posso encaixar qualquer pessoa de diversas habilidades ou tem uma habilidade, competência específica para que as pessoas possam se encaixar nessa metodologia ágil? Eu queria ouvir de você um pouquinho isso. Eu acho que este profissional criado pelo Agile é aquilo que eu chamo de nexialista, não é? Que é aquilo que já não é mais o super mega especialista, não é aquele generalista básico, mas é aquele generalista de alto nível, aquele que consegue tirar nexo de conhecimentos diferentes e recursos diferentes. Então, tem de ser alguém com competências colaborativas, tem de ser alguém
aberto a cruzar conhecimentos e informação. Não tem aqui nenhum dono da verdade, não tem aquele que na cadeia de conhecimento diga, não, sobre isso eu sou autoridade, não admito sugestões de terceiros ou propostas diferentes de outras pessoas que não têm essa presunção da autoridade do conhecimento. Então, eu acho que essas são as características do empregado Agile, do profissional Agile. É ser nexialista, é ter anexo entre conhecimentos e recursos diferentes e saber trabalhar de uma forma colaborativa. A forma como chega lá, por exemplo, o João acabou por se apresentar com a sua origem como engenheiro e hoje é das maiores autoridades dos recursos humanos que nós temos no país, não é? Eu já tenho um percurso mais clássico, não é? Já vim da psicologia organizacional, fui para a administração, não é? Hoje estou no show business, só faço webinars, não é? Sou ator de show. Mas tirando esse aspecto, eu acho que esse perfil, digamos, difuso, colaborativo, não sei se o João está de acordo. Super de acordo, Pedro. Acho que a capacidade essa capacidade de ser um nexialista, como você coloca, está intimamente ligada à capacidade de aprendizado e ao interesse de aprender continuamente, e que, por sua vez, está muito caracterizada a humildade, que você também mencionou aí, né? Absolutamente fundamental. E é interessante, porque eu me lembro também, nos idos de 1990 e qualquer coisa, falava-se muito sobre agilidade de aprendizagem, né? Learning agility era uma das coisas. E as learning organizations, né, as organizações que fossem capazes de aprender continuamente, seriam os que teriam maior capacidade de adaptação. E falava-se, então, como é que eu crio uma organização de aprendizagem, que aprende rapidamente? E voltavam os temas de reconhecimento das próprias limitações, reconhecimento da humildade e tudo mais. Eu concordo totalmente com o que o Pedro colocou. Eu acho que a gente está reforçando hoje em dia, além de coisas que já se falavam, mas de uma maneira nova e com urgência muito maior. Né? Urgência muito maior. João, você há pouco tocou levemente num tema que eu acho que é muito interessante quando falamos do Agile, que é a questão geracional, não é? Às vezes as gerações mais novas, que deviam estar mais abertas à inovação e ao Agile, às vezes vamos encontrar mais resistência nessas gerações que outras pessoas com mais idade que supostamente deviam ser mais resistentes, não é? Eu, pela minha experiência, por vezes encontro pessoas mais novas que são xiitas em relação aos ritos, se nós vamos implementar Design Thinking, se não estão lá os 5 passos do Design Thinking que acham que somos ignorantes, que não sabemos Design Thinking, se não temos os ritos do Scrum bem definidos, também acha que estamos a executar errado. Então eles acabam por ser muito mais cartesianos, querendo ser Agile, não é? E, por outro lado, está a surgir uma nova geração, que eu chamo os perennial, não é? Que são as pessoas sem idade definida, que são aquelas pessoas que misturam alguns valores de antigas gerações, de baby boomers, X, Y, Z, já perdi a conta das letras, e têm esta familiaridade com os conceitos Agile, que já vimos que não são assim tão disruptivos quanto as pessoas menos experientes pensam, e juntam a isso também uma certa familiaridade com a questão digital, e se apresentam hoje nas organizações como muito mais abertos a uma utilização desta. Repare, o tema que eu escolhi para esta nossa conversa era exatamente o Agile como cultura e mentalidade, exatamente para nós sublinharmos que não estamos a falar do Agile como uma mecânica, como uma ferramenta, como um processo. Mas eu sinto às vezes isso, pessoas mais jovens, xiitas em relação à ferramenta, pensando que assim
são mais agile, não é? E com uma mentalidade mais cartesiana do que pessoas mais velhas não é a expressão, jovens há mais tempo, Obrigado, Pedro. que acabam por interpretar o Agile como cultura e mentalidade, que é aí que eu julgo que o Agile agrega mais valor. É como cultura e como mentalidade, e não como um processo mecânico rígido. Então aí não se diferenciava de tudo o resto que nós queremos hoje ser disruptivos, não é? Você tem essa experiência desse choque de gerações? Não, é um ponto super interessante, Pedro. Eu vou me permitir refletir um pouco aqui com você, com a Fábia, mas para mim tem alguns aspectos aí. Eu acho que tem a ver também com o nosso modelo educacional, o nosso modelo de reconhecimento e apreciação durante todo o período escolar e acadêmico, que ele está muito associado a blocos de coisas que você aprende, é avaliado, você põe aquele pacote de conhecimento no bolso e sente que você pode avançar para o próximo. É muito concreto. Se eu sou um jovem formado e entro numa organização totalmente ágil, eu estou aprendendo uma série de coisas, mas eu imagino que talvez o jovem possa sentir falta de dizer a metodologia como pacote concreto, eu também domino. Eu domino o Kanban, eu domino o Design Thinking, eu domino o Lean, eu vou do amarelo para o verde, ou do verde para o amarelo para o Black Sea Belt e assim por diante. Mas talvez esteja associado com o nosso modelo educacional, que é bastante, vem se aprimorando muito, mas ainda é muito por blocos de conhecimento acumulativos, né? Acho que esse é um aspecto. Talvez varie de país para país, inclusive, porque os modelos educacionais variam. E acho que tem uma questão que é, à medida que o tempo passa, a gente vai chegando à conclusão que não sabe tudo mesmo, né? E aí a gente volta no tema da humildade, né? Só sei que nada sei, né? E eu acho que esse é o ponto. À medida que a gente vai tendo mais experiências profissionais, mais experiências pessoais, você vai percebendo que, de fato, sempre e felizmente há muita coisa para aprender, né? Então, eu acho que esse também é um aspecto que conta. Lógico, a gente não pode generalizar, né? Em todos os grupos, você tem pessoas com mais ou menos afinidade às mais distintos modelos de cultura e etc. Que é muito bom, é a riqueza da diversidade, mas no ponto que você colocou, eu colocaria esses aspectos. Não, João, é verdade, nós não podemos generalizar. Aliás, nós também somos do meio académico, eu digo que aprendi muito mais com os meus alunos do que com os meus professores, não é? As questões que eles põem, a abertura que eles põem. E, de facto, os jovens até têm a obrigação de surpreender os mais velhos pela sua descontinuidade, digamos assim, de conhecimento. Eu, há pouco tempo, estava num encontro de gestão de projetos com Design Thinking, não é? E havia um daqueles velhos do PMI, não é? Que tem aqueles conceitos de qualidade, ISO, etc., muito enraizados, e essa pessoa dizia, não, mas é muito interessante isso, fazerem planejamento com post-its na parede, etc. E agora o trabalho que dá a fazer um relatório desse projeto, isso é que você não está falando. Ele liga-se para essa pessoa e diz, tio, você tem WhatsApp? Tenho. Então dá aí o seu número do WhatsApp. Tira uma foto no coisa, mandou para o WhatsApp, diz, o relatório está no seu WhatsApp. Sensacional. Se você não entender, me pergunta, mas está lá tudo explicado. Então esta frescura, obviamente, que vem de facto abrir outros canais, outra reflexão que é muito interessante, não é? Pedro, eu só estava aqui, você estava falando, estava pensando, também vou trazer um pouco de responsabilidade para a minha área profissional de recursos humanos, que é, a gente também precisa
conseguir valorizar, reconhecer esses jovens de uma maneira diferente. Porque está aqui me ocorrendo que talvez a forma como a gente ainda usa os modelos clássicos de reconhecimento acaba fazendo com que fique mais difícil para que eles possam apreciar o ganho e o crescimento que se dá no modelo organizacional, que é totalmente diferente. Então, tem um papel nosso do RH de pensar em outros modelos, né? Sem dúvida, eles estão muito mais atentos à experiência, por exemplo, do que a qualquer rito de reconhecimento, digamos assim, de premiação, até mesmo de premiação financeira, não é? Eles preferem fazer um curso ou, sei lá, ou estar numa força-tarefa mais exigente, que eles possam, de facto, aprender e ser mais colaborativos, do que, às vezes, ter aquele velho reconhecimento que eu costumo dizer que é modelo de McDonald's, não é? Que é ter a foto na parede e dizer que é o funcionário do mês, que isso aí eles talvez não lhes diga absolutamente nada. Nós já estamos a aproximar-nos do final, que é uma pena, porque falar com você, a conversa é inesgotável, não é? Igualmente, Pedro, um prazer. Nós, quando nos encontramos, a dificuldade é pôr termo à conversa, não é? Que os temas são de facto inesgotáveis, mas eu acredito que agora, com este período da pandemia, que aliás o Carrefour soube aproveitar muito bem do ponto de vista económico e financeiro, não é? E também de prestação de serviço, porque agilizou muitos serviços para o seu cliente, para o seu consumidor, que são de interesse público, não é? Toda a parte do delivery, dos cuidados de higiene com os produtos, e cuidados com as lojas, etc., acabam por ser serviços à sociedade, não é? Independentemente de gerarem ou não gerarem resultado económico para a empresa. Mas acredito que dessa experiência muita coisa vai ficar para o futuro, não? Sem dúvida, Pedro. A pandemia acelerou muita coisa que nós já gostaríamos de fazer, algumas já tínhamos começado, e trouxe muitas novidades também. E um dos debates que a gente tem tido aqui é exatamente esse. Quais são as coisas novas que nós queremos ancorar para não escorregar para o passado? Porque o passado realmente não pode voltar. Então a gente precisa ancorar algumas coisas. E você sabe muito bem que mudança de hábitos é algo que toma tempo. Mudança de cultura numa organização exige repetição, como a maioria das mudanças de hábito. É muito importante identificar quais foram as grandes mudanças que nos trouxeram benefícios, ancorar essas mudanças, explicitar para a organização, é isso e os benefícios são esses e é daqui para frente. Então a gente tem feito esse exercício, sem dúvida nenhuma, nas várias frentes, tanto do ponto de vista de tudo que os nossos clientes podem observar nas nossas lojas ou no nosso banco, do ponto de vista de como a gente tem lidado com os colaboradores nessa história, as várias relações que nós temos com clientes, fornecedores e tudo mais. E falando também... Oi, Pedro. Desculpa interromper, que realmente o nosso tempo está chegando ao fim. E tem duas perguntas que o público coloca aqui que eu acho que são bem pertinentes para a gente aproveitar um pouquinho mais do conhecimento de vocês desse webinar. Primeiro, assim, como você trouxe muitos exemplos, João, de que, de fato, a metodologia já faz sentido, ela não volta, né? A gente não consegue voltar atrás e que vocês conseguiram mostrar resultados com isso. O que você deixa para a gente, o que você pode deixar para a gente como, assim, se eu pudesse deixar um conselho, como é que a gente consegue mudar a cultura da organização? O que é imprescindível para que isso aconteça de forma menos traumática, vamos dizer assim? Ok. Então, eu acho que é muito importante tentar ser breve, mas muito importante trazer a necessidade da mudança. Quer dizer, o que está acontecendo no entorno é muito importante. É premente. Quer dizer, o que a concorrência está fazendo, o que está acontecendo no ambiente externo, quais são os desafios, e se a gente não promover uma mudança aqui dentro, o que pode acontecer nessa organização, né?
E há exemplos clássicos na história, como Kodak, Xerox e tantos outros, que não perceberam as mudanças chegando. Então, deixa a necessidade da mudança bastante clara. A outra deixa muito claro quais são os comportamentos necessários para a formação dessa nova cultura. Quais são os grandes valores, princípios e comportamentos que vão reger essa nova cultura? Quais são os rituais e símbolos que vão refletir a cultura que eu quero? E como é que eu preciso mudar os sistemas e processos? Então, é preciso, sim, analisar isso tudo, e é muito importante que as pessoas entendam o benefício. Dor vai ter. Mudar a cultura não é simples. Mudança exige esforço. Vai ter dor. Mas se com o tempo eu começo a perceber o benefício dessa mudança, a coisa vai. Para fechar muito rapidamente, eu conversei um outro dia com um especialista também em mudanças, e ele estava me dizendo do poder da influência de par para par. A gente tem um conceito que a mudança tem que vir do topo da organização para baixo. É absolutamente fundamental que o topo da organização esteja alinhado com o que a gente quer mudar e comunique isso. Mas as influências par a par têm uma força enorme no processo de mudança. E isso também é muito importante. E eu só, para complementar o que o João disse, só queria dizer o seguinte: esta transformação do Agile que nós estamos vivendo é absolutamente natural para nós. Senão nós não teríamos mudado em 20 dias aquilo que não conseguimos mudar nos últimos 20 anos. Nós tínhamos algum preconceito sobre as resistências da mudança para a cultura Agile. Queríamos experimentar o home office em doses homeopáticas, enfim, cheio de receios de fazer uma mudança disruptiva para o Agile rapidamente. E de repente vem aí um bichinho, que ainda por cima é invisível, que nos faz mudar em 20 dias aquilo que nós não tínhamos conseguido mudar em 20 anos. E isso só é possível porque é uma mudança natural. É uma mudança que corresponde ao nosso desejo, não é? Quando o João também falou hoje bastante de propósito, não é? Nós temos que ter um propósito. Nós antes reclamávamos que perdíamos muito tempo no trânsito, não estávamos com a família, etc. E, de repente, o home office nos confinou em casa e nos deu a oportunidade, para alguns surpreendentemente negativa, que começaram a olhar para o marido e para a esposa com outros olhos, não é? De conviver 24 horas por dia com a família, não é? Então, se isso não fosse natural em nós, havia um anticorpo, uma rejeição. E foi o contrário. As empresas, a sociedade e as pessoas mudaram em 20 dias aquilo que estavam há 20 anos com o propósito de mudar, mas que tinham receio de mudar. Legal. Só um último comentário aqui, que é da Sara Bemer. Ela, inclusive, vai estar com a gente no próximo webinar. Ela disse que foi uma excelente apresentação e ela ainda elogia aqui, viu, João? Ela disse que o melhor delivery de São Paulo é do Carrefour. Oh, muito obrigado. Eu acredito nisso também e agradeço. Eu sou testemunha que ela me disse isso em privado, por isso é sincero. Sim, fiz questão de reforçar aqui, então estou comunicando ao vivo todo mundo que o melhor delivery é do Carrefour em São Paulo. Bom, gente, agradeço demais a presença de vocês, foi ótimo esse bate-papo, de fato enriquecedor. Colocar aqui aos nossos convidados que o Mackenzie, junto em parceria com a PM Hub, oferece cursos em metodologia Agile, implementação, consultoria. Estamos à disposição, vai aparecer na telinha de vocês a divulgação do nosso curso. Por favor, caso tenham interesse, estamos à disposição. João, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo excelente trabalho e conduta de vocês do Carrefour. Pedro também, muito obrigado. Gratidão a vocês. Tenham todos um ótimo fim de tarde. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, prazer. João, Fábia. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, gente. Tudo de bom. Tchau.